Hoje nós vamos refletir com Jeremias, né? E ver o momento em que o Senhor declara a ele sobre a sua escolha. E nós podemos levar isso para a nossa vida, lembrar das palavras de Jesus quando nos escolheu, nos chamou e nos designou para fazer de seus discípulos. Então vamos ler Jeremias capítulo 1, versículos 4 ao versículo 10. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Falta um pouco de fé para você crer nessas palavras, que pode ser dita para nós também nos dias de hoje? Assim como Jeremias naquela época declarou ao Senhor como: Eu sou muito jovem, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Quantas vezes temos dado desculpas a Deus para fazer a sua vontade, cumprir a sua missão, nos escondendo através das nossas incapacidades, das nossas limitações. Mas, irmãos, nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Quando Ele quer realizar, Ele realiza. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Você tem que entender isso, você tem que aprender isso. E muitas vezes nós ficamos tímidos, e olha que nós podemos ser condenados pelo próprio Deus por nossa timidez, pelo nosso medo, pela nossa covardia. Aprenda que quando você encontra com Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus para habitar em seu coração, em sua vida, para te consolar, para te fortalecer. E a própria palavra de Deus também diz para a gente não se preocupar com o que vai falar, porque Ele próprio, o próprio Espírito Santo de Deus vai nos abençoar, vai nos capacitar do que nós devemos falar. Há muitos que estão escondidos através dos seus medos, atrás dos seus medos. Olha ao seu redor, como não olha com os olhos espirituais, perde a vontade, perde a coragem. Mas nós devemos aprender com esse texto de Jeremias, quando ele, o grande profeta Jeremias, foi falado através da palavra de Deus para ele que antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Irmão, se você está vivo hoje e você já teve um encontro com Jesus, você tem você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você é chamado Filho do Altíssimo, você foi escolhido por Deus para levar sua palavra de salvação. Você tem um chamado. Não se esconda atrás dos seus medos, da sua incapacidade, das suas limitações, porque você serve um Deus todo-poderoso, que capacita o mais fraco, o mais humilde, o inútil ali, Ele levanta e transforma ele num grande rei, uma grande pessoa, capaz de fazer. Mas, irmãos, isso precisa partir de nós, porque se nós nos escondemos atrás dos nossos medos e na nossa covardia, da nossa timidez, Deus não vai pegar no nosso braço e nos levantar e forçar a gente a fazer. Levante-se do seu lugar, olhe o que você pode fazer para que o reino de Deus cresça, para que mais e mais pessoas conheçam Jesus, e vá em frente. Não olhe para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga em frente. Não fique como Pedro naquele momento, olhando para as ondas do mar e tirou o foco, o seu alvo do mestre que estava lá chamando ele. Siga em frente, porque Deus quer realizar grandes obras através de você. A palavra de Deus diz que o Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem.
a todos quem eu enviar, veja bem, pessoal, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Você quer mais coisas do que isso? O texto diz que o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e para plantar. Você está preparado para cumprir a missão que Jesus te deu? Pois nesse ponto o Senhor tocou na boca de Jeremias, mas o Senhor Jesus te deu o Espírito Santo. Você precisa de que mais para cumprir a obra do Senhor? Na Bíblia, nós encontramos relatos de várias pessoas sendo chamadas por Deus para serem líderes, profetas, libertadores, juízes, reis e discípulos. A meditação de hoje mostra como foi o chamado do profeta Jeremias. Diante da convocação de Deus, qual foi a sua reação naquele momento? Ele deve ter sido muito jovem na ocasião, tanto que a ele alegou este motivo para se declarar incapaz da tarefa que Deus tinha passado a ele. Há versões da Bíblia em que sua resposta é: não passo de uma criança, eu não posso ir. Entretanto, o chamado de Jeremias estava no propósito de Deus antes mesmo do seu nascimento. A reação dele foi a que provavelmente a maioria das pessoas manifesta: espanto, admiração e a sensação de incapacidade para atender ao chamado. Agora a pergunta é: e quanto a você? Alguma vez você percebeu um forte impulso para realizar uma obra específica para Deus? Acredito que você já deve ter sentido isso. Uma vontade, eu vou fazer isso. Qual foi a sua reação? Se você atendeu positivamente ao chamado do Senhor, apesar da relutância, muito bem. Se fugiu do chamado, quem sabe Deus esteja ainda esperando a sua resposta. No caso de Jeremias, a incumbência que ele recebeu foi grande, a ponto de ser assustadora. Ele deveria determinar o destino de nações e reinos inteiros, anunciando-lhes o juízo de Deus, mas também sua restauração. Assim, Jeremias foi o porta-voz de Deus para o povo de Israel numa época conturbada de sua história, coincidindo com a derrota do reino de Judá diante dos babilônios. Disso resultou a destruição de Jerusalém, sua capital, e a deportação de grande parte da população para a Babilônia. Voltando aos nossos dias de hoje, será que Deus não poderia estar chamando você para ser um porta-voz dele na conjuntura política do Brasil, nesse período de tanta corrupção e injustiça que nós vemos por aí? Pode ser que você não se sinta capaz de fazer alguma coisa, mas se realmente Deus estiver chamando você para isso ou qualquer outra tarefa, não há o que temer. Não fique olhando as circunstâncias ao seu redor, nem olhando para a sua incapacidade, porque nós podemos tudo com o Senhor. O próprio apóstolo Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então não olhe para a sua condição financeira, para a sua condição física. Olhe para Deus e veja que você serve um Deus poderoso que te chamou para realizar grandes obras. Como nós falamos no início do programa, lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus, aprovado por Deus, depois de todo aquele sofrimento, toda aquela angústia e dor, depois da sua morte, ter feito o sacrifício que nos restaurou e nos reconciliou com Deus, ele recebeu toda a autoridade quando diz: então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, irmãos, que esse chamado que Jesus está nos chamando, que Ele está nos determinando para nós, é basicamente a mesma coisa que Deus falou para Jeremias naquela época. Jesus diz:
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você lembra do texto de Jeremias? Que Deus disse: não tema, pois eu estarei com você. Aqui também Jesus está dizendo: eu estarei sempre com vocês. Não tema. Se você tem algum plano, projeto para que o reino de Deus cresça aqui nessa terra, para que Jesus seja glorificado, para que você venha abençoar pessoas, ajudá-los de alguma forma, faça. Não fique olhando para as circunstâncias pela sua incapacidade, mas olhe para quem você serve. Você serve a Deus e Ele providenciará tudo no momento certo, na hora certa, para que o seu projeto seja aprovado e dê tudo certo. Estamos começando a semana e é um grande momento para você declarar ao Senhor: Senhor, estou aqui, envia-me a mim, como falou Isaías, lá em Isaías 6:8. A segunda parte do versículo. Isaías, outro dos grandes profetas de Israel, oferece o exemplo de uma resposta adequada para a nossa leitura de hoje, quando ele diz: eis-me aqui, envia-me. Assim deve ser também a nossa atitude diante do chamado de Deus. Se você é uma pessoa que conhece Jesus, você o tem como Senhor e Salvador da sua vida, você o aceitou para servi-lo, então você está preparado para levar o evangelho de salvação às pessoas. Pela palavra, pelos seus exemplos de vida, de alguma forma há uma coisa que você pode fazer. Descubra, ore para o Senhor, para que Ele venha revelar a você o que você deve fazer. Esteja pronto, esteja aprovado para a boa obra do Senhor, pois Ele precisa de trabalhadores para a sua obra. Pai nosso Deus, nós somos gratos mais uma vez por esse grande momento que nós temos aqui, pela oportunidade de poder falar com o Senhor, porque Jesus nos permitiu isso naquele momento em que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Ele abriu essa oportunidade para que hoje pudéssemos falar com o Senhor e declarar: Senhor, nós somos incapazes pelas nossas próprias forças, mas com o Senhor nós conseguiremos. Portanto, Pai, nesse momento pedimos que o Senhor nos capacite, esteja conosco, nos orientando e mostrando o que devemos fazer para cumprir a tua missão aqui na terra. Perdoe-nos pelas nossas fraquezas, Perdoe-nos pela nossa indecisão e nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, fortes, determinados a fazer aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Abençoe nossos planos, nossos projetos, para que estejam alinhados com a tua vontade, para que possamos ser vitoriosos através de Cristo Jesus. Obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de te servir. Nós agradecemos e pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que enviou, porque o amor de Deus
o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. De água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte, ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal. Venham todos que querem vida, que tem sede de água viva e quer andar na luz. Venham todos que querem vida, que tem sede de água viva e